Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Este é o Critica Brasil News, que fala a verdade e doa a quem doer. Hoje, dia 10 de abril de 2019, estamos começando mais uma edição desse seu jornal, o Jornal do Povão. Aquele que fala a verdade, doa na pessoa que doer, mas principalmente aqui querendo a democracia desse país, torcendo para que o país dê certo. Zezé de Camargo desabafa após comentários sobre Lula. Ele diz, caia na real. Zezé de Camargo ficou irritado porque o Zezé postou uma foto com o Sérgio Moro e disse o seguinte, tem encontro melhor? Ô Zezé, fala a verdade, você ia se encontrar com o Sérgio Moro e colocou tem encontro melhor? Aliás, você como um bom convivant deveria saber que existem milhões de encontros melhores. Aliás, um encontro melhor para quem gosta da maldade, encontro melhor do que o do Moro, só mesmo com Satanás, né? Mas enfim, o Sérgio Moro que ia vai se encontrar com o Zezé de Camargo, o Zezé postou ali como se fosse fã do Sérgio Moro e disse, tem encontro melhor? Aí houve de bate-boca lá no Twitter e começaram a bater boca ele, os fãs dele, enfim, sobre a questão do Lula e de Sérgio Moro. Aí um disse o seguinte, Zezé, o Lula é preso político, todo mundo sabe disso, você sabe disso, você concorda com as coisas que esse governo vem fazendo? Aí o Zezé foi categórico e combateu, porque ele é bolsonarista, não é? Mudou a casaca, virou a casaca, ele disse, olha, fiz campanha pro Lula, voltei no Lula 2 vezes, ofereci minha música de graça pro Lula, mas eu caí na real, o Lula começou a desviar dinheiro pra Venezuela, Nicarágua, Cuba, aquela mesma história de todo o bolsomínio, não é? Tadinho do Zezé de Camargo e Luciano, só não tenho pena dele porque ele de pobre virou milionário e esqueceu suas raízes. Agora o Zezé e alguns sertanejos batem no peito a favor de Bolsonaro pelo posse de armas, pelo posse de tudo e esquece o que o presidente Lula fez para este país. Inclusive a ONU também sabe, Zezé, que o Lula é preso político. Enfim, toda essa maracutaia, você aceita que o ministro, aquele que condenou Lula quando era juiz, virou ministro do Bolsonaro, você acha isso legal? Você acha que isso não é golpe? Acha que isso tá... É muito fácil, não é? Falar contra Lula quando a gente já é milionário. Difícil é falar contra Lula quando você ainda era pobre. Volte às suas raízes, veja aonde errou. Mas como o Zezé de Camargo tem milhões de brasileiros que foram iludidos pelo Bolsonaro, pelas mentiras, pelos fake news. E a palavra do Zezé de Camargo é a mesma palavra de qualquer bolsomínio. É a mesma questão de Venezuela, Cuba, ou seja, foi implantado na mente dele a mesma mentira. E por isso que eu digo, milhões de pessoas que gostavam do Lula deixaram de gostar pelo maciço bombardeamento de noticiário o tempo todo. Lula, corrupção, Petrobras, e deu no que deu. Então é preciso a gente entender o Zezé de Camargo, não pelo seu ódio agora, mas pelo que se desenvolveu, não é? Admiro o Zezé de Camargo e Luciano pela sua trajetória de vida, mas ele, como milhares de pessoas, estão iludidas nesse momento, não é? Ovacionadas pelo Bolsonaro e tá dando no que tá dando. Veja bem, gente, Lula tem chance de ir para... Olha o que diz. Lula tem chance de ir para a prisão domiciliar em 2 semanas. Gente, chance de ir para a prisão domiciliar, Lula sempre teve. O Lula sempre teve essa oportunidade, essa brecha, eu diria, esse toma lá da cá, da justiça. Até o Gilmar Mendes mesmo já falou. O Lula já rejeitou essa prisão domiciliar porque ele disse o seguinte, prefiro andar de cabeça erguida aqui dentro da cadeia do que estar de cabeça baixa lá fora. Aceitar a prisão domiciliar, aceitar a minha condenação. Lula já rejeitou várias vezes, todo mundo sabe que se quisesse, já estaria na casa dele, não é? Já estaria numa prisão domiciliar. Mas a questão é que o Lula prefere querer e lutar por isso, prefere que a justiça dê a sua inocência. Vamos ler aqui rapidinho, não é? O que diz? Nos bastidores dos tribunais de Brasília, o próximo dia 23 pode definir a saída do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva da cela improvisada na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba e ir para a prisão domiciliar.
O Ministério Público recomendou que o processo do triplex do Guarujá continue na Justiça Federal, o que já era esperado, e dificulta o envio para o Fórum Eleitoral. A defesa de Lula pediu para que o processo dele fosse enviado à Justiça Eleitoral, como decidiu o Supremo Tribunal Federal que crimes eleitorais fossem julgados pela Justiça Eleitoral. Mas vocês sabem que no caso de Lula a justiça é diferente. Para uns, tudo bem, como no caso aí até mesmo do Disseu e do filho dele, que tinha um processo no Supremo Tribunal Federal, mas o Edson Fachin já enviou para a Justiça Eleitoral no Paraná. Mas no caso de Lula não. Lembrem, o Lula é diferente, o Lula tem um tratamento todo não é diferenciado pela justiça. A justiça é mais dura com Lula, a justiça é mais justiça. É dura lex, sed lex para o Lula. Muitas pessoas não. Então, gente, a questão da prisão domiciliar é uma questão do presidente Lula pessoal. Se ele quiser, estará em casa. Mas a pergunta é, a que preço? Bisneta de Lula é maltratada por pediatra bolsonarista, denuncia a mãe. Bia Lula denunciou em seu perfil do Facebook que uma médica apoiadora de Jair Bolsonaro destratou a sua filha em um hospital apenas por ter o sobrenome Lula. Vocês juram que vocês acham normal esse desconto de ódio gratuito em uma criança? Disse Bia. Olha lá, gente, essa notícia aí, inclusive a Niobe Cunha falou hoje pela manhã sobre esse caso. Uma das netas de Lula, Maria Beatriz da Silva Sato Rosa, conhecida como Bia Lula, relatou na noite desta terça-feira pelas redes sociais que sua filha de apenas 2 anos, Ana Lua, foi maltratada por uma pediatra apenas por ser bisneta do ex-presidente Lula. De acordo com a neta do petista, a médica seria apoiadora de Jair Bolsonaro. Chegamos no hospital com Ana Lua agora, onde fomos muito maltratados pela médica que não teve o mínimo de paciência com a menina de 2 anos. Pesquisei o nome dela, adivinhem, Bolsonaro na veia. Uma médica formada, com uma estrada já percorrida, destrata paciente simplesmente por ela ser uma Lula da Silva, escreveu. Olha, esse caso aí tem que ser apurado, viu, gente? Inclusive até pela polícia, porque o médico que está ali no seu local de trabalho sabe muito bem que tem que tratar os pacientes independente do nome e do sobrenome que tenham. Então, essa questão do bolsonarismo, ele é contagioso, pegajoso, inclusive para pessoas aí estudadas como essa médica. Mas é imperdoável, não é, destratar as pessoas com esse ódio bolsonarista que cada vez mais superabunda no país. Enquanto a inteligência diminui, a capacidade da empatia das pessoas diminui, a ignorância e o ódio aumentam. Olha aqui, gente, para Alexandre Frota dá a sua opinião. E ele diz que Onyx Lorenzoni falha na articulação e Olavo não deveria apitar. A integrante da tropa de choque de Jair Bolsonaro durante a campanha de 2018, o deputado federal Alexandre Frota, fez críticas ao governo no reflexo da dificuldade do executivo com o Congresso após 100 dias de mandato. Para a Frota, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, é o maior responsável pela falha de comunicação no Congresso Nacional e que o escritor Olavo de Carvalho não deveria dar pitaco em absolutamente nada e os militares têm mais influência que ele. A gente sabe que essa doidice de Olavo de Carvalho, que essa loucura de Onyx Lorenzoni, de só colocar pessoas super amigas dele, de colocar pessoas apenas que têm a mesma doidice da cabeça, de perseguição de comunistas, gente, o Brasil não vai para frente enquanto continuar com essa ideologia louca de perseguição a comunista, de perseguição a esquerdista. Vocês vão parar, enquanto vocês não pararem com essa leseira, não vai adiantar. Pode colocar quem você quiser. Não adianta trocar meia dúzia por 6, que não vai dar certo. Vocês vão continuar nessa loucura. Enquanto ficar batendo forte PT, 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 vocês não vão saber governar merda nenhuma. Não é? Vocês têm uma tara com o PT, vocês têm uma loucura com o PT, é um fanatismo exacerbado de ódio. Parem com essa doidice e comecem a governar. Chega dessa leseira que tá ficando feio. Olha, gente,
esse negócio aqui, essa notícia aqui é impactante para nós. Eu até vi agora Portas do Fundo fazendo uma brincadeira, não é, com a questão do feijão. Inflação acelera para 0,75% em março, maior taxa para este mês. Gente, a inflação está lá nas alturas e parece que ninguém está enxergando isso. O Bolsonaro se importa tanto com PT, que a inflação anda solta aí no nosso país. Vamos ler. Em 12 meses, o IPCA acumulado subiu para 4,58%, acima da meta central do governo para 2019, que é de 4,26%. Combustíveis e alimentos puxam a alta. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor, IPCA, considerado a inflação oficial do país, ficou em 0,75 em março, acima de 0,43 de fevereiro, pressionado principalmente pela alta dos preços nos combustíveis e também a alta do preço dos alimentos. Feijão, tomate, etc. Ou seja, a volta da inflação no nosso país é retrato do desgoverno dessa loucura do Bolsonaro, com esse desgoverno total, não é? Com laranjal, com loucuras, com demonstrações de humilhação aos Estados Unidos, com agronegócio. E vocês viram lá que, olha, as nossas verduras, as nossas frutas estão mais contaminadas do que nunca. O Bolsonaro já liberou geral, agrotóxico geral no alimento, viu? Então, pelo amor de Deus, gente, eles não querem saber. Garanto para vocês que a turma do Bolsonaro só come alimentos orgânicos, não é? Vindo direto das suas hortinhas. Agora, para comer aí essas comidas, esse alimento que está cheio de agrotóxicos, veneno no nosso alimento. Liberou geral. Além da inflação altíssima, ainda agrotóxicos gerais aí, liberou geral, envenenar todo mundo, morra todo mundo, né? Esse é talvez o pensamento desse povo. O Sérgio Moro dá uma entrevista ao Pedro Bial e disse o seguinte: foi um acidente que pode acontecer. Cara, o Sérgio Moro, cada vez que fala mais merda. Ele consegue ser mais truculento do que o próprio Bolsonaro. Moro culpa o acaso no fuzilamento de um inocente. Acaso não. Despreparo, o impulsionamento do ódio. Vocês mesmo falando que pode atirar, atira para matar, atira nesse, atira naquele, se foi suspeito, bala neles. Não vem aqui com essa prédica, com essa justificativa de dizer que é um acidente que pode acontecer. Acidente, não é uma coisa inesperada. Acidente é quando você não estuda. Acidente é quando você não sabe das consequências. Você não sabia do que podia acontecer, era algo inesperado. Isso não é acidente, não. Isso foi fuzilamento, assassinato. 2 dias depois, Sérgio Moro finalmente se manifestou sobre o fuzilamento de Evaldo Rosa dos Santos, que seguia com a família para um chá de bebê. Foi no programa do Bial. O carro ainda levava o sogro de Evaldo, Sérgio Araújo, e no banco de trás, mulher, filho e uma amiga. Olha lá, gente. 80 disparos foram contabilizados. Eles não fizeram nada, eles ficaram de deboche, diz a esposa do falecido, do morto. Moro não se solidarizou com a família, não foi firme com os assassinos, não defendeu que fosse para a justiça comum, nada. Foi um incidente bastante trágico, ele disse. É algo que pode acontecer. Tá vendo? Com eles sempre falam, pode acontecer, gente. Isso aí, isso é obra do acaso, vai acontecer, você também pode morrer. Você que está nos assistindo aí, uma bala aí, você passa com o seu carro, pá, fuzila, pode acontecer, isso é normal, entende? Pode acontecer. De imediato o Exército começou a apurar esse fato. Se houve ali um incidente injustificável em qualquer espécie, as pessoas têm que ser punidas. Se houve. Então o Sérgio Moro ele é muito vago, ele fala se houve, foi um acidente, pode acontecer. Cara, dá nojo de verdade de ouvir o Sérgio Moro falando. E eu acho incrível do Pedro Bial se prestar a esse desserviço de ficar conversando com o Sérgio Moro como se tivesse tudo normal, né? E não faz as perguntas que eu faria para o Sérgio Moro.
Gente, é o seguinte, Datafolha diz que 51% dos brasileiros são contra a reforma da Previdência. A Vox Populi já tinha dito e deu um número maior do que esse, de 62%. O Datafolha diz que a maioria do povo brasileiro é contra a reforma da Previdência. Reportagem de Ana Estela de Souza Pinto, na Folha de São Paulo, informa que a reforma da Previdência proposta pelo governo Bolsonaro é rejeitada por 51% dos brasileiros. 41% são favoráveis, 2% dizem ser indiferentes e 7% não sabem opinar. A oposição à reforma é maior entre as mulheres, 58%, e supera o apoio por pelo menos 10 pontos em faixas etárias até 59 anos. Então diria, quem é a favor da reforma da Previdência? Se você é trabalhador, você recebe salário mínimo e você é a favor da reforma da Previdência, você é a favor propriamente do seu suicídio, da sua morte, do seu assassinato. Uma pessoa em sã consciência, que recebe até R$ 5.000 por mês, que tiver a favor da reforma da Previdência, que vai mudar toda a regra, além do tempo maior para se aposentar, ou seja, além dos 40 anos que você tem que trabalhar de carteira assinada, ainda o mínimo é 65 anos, não é, para se aposentar. Então, gente, quem apoia a reforma da Previdência só é aqueles que têm grandes privilégios. E não se enganem, quando o Paulo Guedes dizer que um deputado e um gari vão receber a mesma coisa, tu tá de brincadeira comigo, tá de palhaçada. Se tu acreditar numa palhaçada dessa, tu é tão burro quanto qualquer burro jumento, não é? 90 dias de Bolsonaro, 70% estão insatisfeitos. Pessimismo toma conta do país. Pesquisa Vox Populi, CUT, mostra um país de baixo astral e pessimismo. 70% dos entrevistados estão insatisfeitos com o rumo do país. E 57% avaliam que o Brasil está no caminho errado. A decepção com Bolsonaro, amplo repúdio à liquidação da Previdência Social, a venda do pré-sal. A maioria diz que Lula foi preso para não ser candidato. Haddad e Bolsonaro empatariam se a eleição fosse hoje. 79% rechaçam uma guerra contra a Venezuela. É este aí o número dos insatisfeitos. Também quem que estaria satisfeito com doidice dessa? Inflação, desemprego, violência, morte de inocentes, laranjal, trocas e trocas para papá, blá, 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 humilhação nos Estados Unidos. Nada, nada, nada para o povo brasileiro. Enquanto isso, o salário fica piquititito e nada do que a gente faz. Senhoras e senhores, vamos terminando com o jornal aqui. A gente volta mais tarde. Se você quer ajudar este canal, você pode ajudar com superchat, compartilhando o vídeo, se inscrevendo nesse canal e chamando pessoas para aderirem a este canal, se inscreverem nele. Você pode também enviar a sua ajuda para agência 3711, conta 36211, dígito 5, Banco Bradesco, conta corrente. Vou repetir, agência 3711, conta 36211, dígito 5, conta Bradesco, conta corrente. Um abraço a todos, que Deus continue com vocês e comigo. Beijo. Que Deus nos abençoe, nos livre, nos guarde dessas loucuras desse governo. Isso aqui é um pouquinho do Brasil. Ia, ia. Fique com Deus. Tchau, pessoal.